texto de hoje está lá em 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. 2 Reis, capítulo 4, verso de número 38. E eu estou lendo na ACF, na Almeida Corrigida Fiel. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Opa, tem gente que está na... Vamos lá então? Verso de número 38 diz o seguinte: E, voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: Põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conheciam. Assim deram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha. E deitou-a na panela e disse: Dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Estendam suas mãos aí para abençoar o preletor, para que ele não faça bobagem. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. A sua palavra foi lida. Que fale tu ao nosso espírito. Nós te agradecemos. Conduza esse culto, ele é seu, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema do nosso bate-papo hoje aqui é o seguinte: assuma a responsabilidade pela sopa. Vira para o seu irmão que está do lado e fala assim: irmão, assuma a responsabilidade pela sopa. Amém? Vamos entender o que é isso aqui? O verso de número 38 começa assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Por que Eliseu estava voltando? Se vocês olharem na passagem imediatamente anterior a esse texto, nós temos o texto em que Eliseu ressuscita o filho da sunamita. Esse menino morre e Eliseu deita ali sobre o corpo dele e então ele ressuscita. E aí o verso imediatamente posterior a esse milagre operado pelo Espírito na vida desse menino, inicia-se dizendo que Eliseu volta e havia fome naquela terra. Mateus, o que isso quer dizer? Quer dizer que a vida do homem de Deus e da mulher de Deus trafega exatamente nesse mistério. Um dia você vê milagre, você vê o morto ressuscitando, você vê cura, você vê o agir de Deus nítido. No outro dia, você volta e você percebe que a terra está assolada com uma fome. O homem de Deus e a mulher de Deus transita nesses lugares, num dia de glória e no outro dia de dificuldade, na certeza e na expectativa que mesmo nesse dia difícil, o Senhor está conosco. Amém? E então, o contexto em que essa historinha se deu, esses fatos aconteceram, foi em um contexto em que havia fome naquela terra. Diante daquela fome, o profeta Eliseu, ele começa a desdobrar, a dar as ordens para alimentar aquele povo. E a Bíblia segue dizendo assim, que havia fome naquela terra
e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. Percebam isso aqui. O profeta naquela época era o representante de Deus. O Espírito, ele não estava disponível a todos, mas somente a alguns. Cristo ainda não tinha feito a sua obra na cruz, então o Espírito vinha sobre alguém naquela época, fazia o que tinha que ser feito e voltava para a glória. Amém? E veja bem, o Eliseu era o representante de Deus ali, era o profeta daquela região. E a Bíblia diz que os filhos dos profetas estavam na presença dele. E aqui a gente aprende uma coisa: o tempo pode ser bom, o tempo pode ser ruim, o tempo pode ser de qualquer jeito. Agora nós não podemos sair da presença de Deus. A presença de Deus é o local adequado para que nós estejamos, seja no dia bom, seja no dia mau. Então tinha fome, tinha um profeta de Deus e o povo estava na presença deles. Os discípulos perceberam que ali era o local adequado e você precisa perceber que o local adequado é na presença do Senhor. Se você não está nesse lugar, sugiro que você volte correndo. Amém? E aí, o profeta Eliseu começa a dar a ordem para alimentar aquele povo. E segue a Bíblia dizendo: e disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Até nesse ponto, estava tudo certo. Tinha fome, a dificuldade estava instalada, a turma estava na presença do homem de Deus, e o homem de Deus começa a dizer o que precisa ser feito. Ele dá um comando para o servo: faz o caldo. Põe a panela que nós vamos fazer um caldo de erva. Nós vamos preparar a sopa. E a partir daí, que aparentemente, apesar do tempo difícil, estava tudo transcorrendo normalmente, como a vida como ela é, começa a desdobrar o problema com o caldo, o problema com a sopa. E no próximo verso já se inicia dizendo o seguinte: então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. Ou seja, o comando do homem de Deus foi dado e um dos discípulos foi executar a ordem. Até aí, tudo bem. E aqui, a gente precisa perceber a primeira coisa que esse texto fala conosco. O tempo era difícil, Deus estava começando a comandar, por intermédio da vida de Eliseu, a resposta, o alimento, e aí o problema se instala. Eu preciso de alguém que faça a sopa. Um deles se prontificou: eu vou. E aqui a gente entende que, mesmo que os tempos sejam difíceis, o Senhor sempre irá nos dar uma oportunidade de contribuir. Precisava fazer uma sopa. Só que a sopa não se faz sozinha. Ou na sua casa ela se faz sozinha. De repente, está tudo pronto. O almoço, a janta. Não, demanda um esforço, não é isso? Pois bem, precisava executar uma ordem. Precisava servir aquele povo. Precisava fazer uma sopa. Surgiu uma oportunidade.
e uma pessoa foi. Em tempos difíceis, o Senhor ainda abre portas. Se você está passando por um tempo difícil na sua vida, saiba, o Senhor ainda é Deus que dá oportunidades. O Senhor ainda é Deus que abre portas. Amém? E aí, um dos profetas, um dos discípulos, teve a oportunidade então de participar da realização da feitura desse caldo. Teve uma oportunidade e foi. Só que a Bíblia diz o seguinte, que ele saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. Ele foi ao campo, pegou algumas ervas, só que essas ervas elas tinham uma característica, elas eram venenosas, elas não faziam bem. Então veja bem, o nosso discípulo aqui, ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade de servir aquele povo. Ele teve a oportunidade de fazer algo por alguém. Foi aberta uma janela de oportunidade para ele, foi aberta uma porta. Só que no momento da execução, ao invés de ele fazer corretamente, ele não pegou as ervas corretas. Ele pegou as ervas venenosas. E aqui é o problema. Muitas vezes nós temos a oportunidade. Muitas vezes a oportunidade bate na nossa porta. Muitas vezes a porta é aberta. Muitas vezes a gente ora, jejua, busca, clama, quer, enche o saco do pastor. Pastor, me dá oportunidade, dá oportunidade, dá oportunidade. Aí vem a oportunidade. E aí o que a gente faz? Desperdiça a oportunidade. Quando nós buscamos oportunidade, nós precisamos estar preparados para a oportunidade. Porque depois de uma oportunidade perdida, dificilmente ela volta. Pensa da seguinte maneira. O nosso querido discípulo aqui, ele foi autorizado a fazer a sopa. Ele foi convidado a participar. Só que ele colocou na sopa ervas venenosas. Qual é a probabilidade de você chamar ele para fazer uma outra sopa em um outro dia? 0. Sim ou não? Quando a oportunidade bate na nossa porta, a gente precisa saber o que fazer. Tem gente negligenciando a oportunidade. Seja por negligenciar mesmo, tratar de qualquer forma, seja por não estar preparado para pegar a oportunidade. Tem gente que quer subir no púlpito e pregar. É legítimo, é bom, sugiro que o faça. Agora, entrega o microfone, o irmão chega, não estudou, não orou, não buscou a Deus, chega aqui, ao invés de servir a sopa, serve veneno. E aí o que acontece? Mata todo mundo. Tem alguém me entendendo aqui? Quando a oportunidade bate, a gente precisa estar preparados. Tem gente que quer um emprego. Ah, eu preciso do emprego. Ai, Senhor, o emprego. O emprego chega. O patrão comanda, fala, faça isso. Aí a pessoa fala, sabe como é, né? Tem gente aqui que tem funcionários que já deu uma ordem e a pessoa fez aquilo que quis, do jeito que quis, na hora que quis, do jeito que quis, etc. Aí no final chega assim e fala assim, não sei o que aconteceu. Não, perdi o emprego, por que será? A oportunidade, ela passa. O Senhor abre a porta, ainda em dias difíceis. Mas, se nós negligenciarmos a oportunidade e começar a colocar qualquer coisa na nossa sopa, a gente perde e muito provavelmente para que ela volte é muito, muito, muito difícil. Tem alguém me entendendo aqui? Alguém está entendendo que tem que estar preparado para as oportunidades? Amém?
Só que, veja só, o que vocês acham? A gente leu o texto aqui e disse assim, que o discípulo foi recolher as ervas para fazer a sopa. E aí pegou ervas venenosas que eles não conheciam e fez a sopa. Vocês acham que esse cara, ele fez isso intencionalmente ou ele fez isso sem intenção de envenenar todo mundo? O que vocês acham desse texto? Ele quis botar ali para que todo mundo se lascasse, inclusive ele que comeria sopa? Ou você acha que foi assim, sem querer, querendo? O que vocês acham? Sem querer? Tem alguém que acha que ele quis fazer? Não? Todo mundo acha que ele não quis, né? Pois é, isso aqui é outra coisa que a gente precisa aprender. Fazer as coisas sem querer também ofende, também machuca, também envenena. Ah, mas não foi essa a minha intenção. Pois é, mas machucou do mesmo jeitinho. Você já viu alguém que disse assim, mas não era bem isso que eu quis dizer, sabe? Eu xinguei, mas não foi com essa intenção de mandar desse jeitinho. Não era bem isso que eu quis dizer. Pois é, mas foi dito. Depois que foi dito, querido, machucou. Ah, mas eu não quis fazer. Pois é, mas está feito. Sem intenção também machuca. Você já viu alguém que atropelou alguém no trânsito sem intenção? Você já viu isso? Machucou, não machucou? Sem intenção machuca do mesmo jeito, causa dano do mesmo jeito. A nossa negligência, a nossa falta de diligência ofende os outros, machuca os outros, incomoda os outros, dá prejuízo para os outros. Então, sem querer, também agride. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Então, a gente precisa ter um pouco mais de diligência. Inclusive eu. Vocês estão ouvindo agora, eu ouvi isso tem uns 2, 3 dias já, que tá doendo aqui atrás. Então, veja bem, sem diligência, machuca do mesmo jeito. Do mesmo jeitinho, como se ele quisesse ter feito aquilo que ele fez. Amém? E olha só, esse moço foi lá, pegou as ervas, não sabia muito bem aquilo que estava sendo feito, catou aquele monte de erva, jogou dentro da panela da sopa, do caldo. E eu lendo isso e refletindo sobre isso, e o Espírito Santo me disse uma coisa assim que eu achei muito interessante. Ele falou assim, Mateus, ele pegou as coisas, jogou ali dentro e fez a sopa. Ou seja, ele estava disponível, ele participou, ele queria fazer. Ele não negligenciou a feitura em si, mas a colheita das ervas. Ele fez a sopa, ele fez o caldo, ele ajudou, só que ele colocou ingredientes errados. E aí o Espírito Santo me disse assim, Mateus, não tem nada pior nesse mundo do que um tolo motivado. Um tolo motivado é um negócio perigosíssimo. Perigosíssimo. A pessoa não sabe o que tem que ser feito, mas está fazendo. A pessoa não sabe o que deve ser feito, mas continua fazendo com muita velocidade, com muito ímpeto, com muita vontade de fazer. Só que está fazendo errado. Se você andar 100 quilômetros para o lado errado, muito rápido, você vai chegar muito rápido a lugar nenhum. E você vai ter que voltar. Você já deu alguma ordem, já teve a oportunidade de dar uma ordem assim, fala, olha, eu preciso que você faça isso, 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 isso e isso. Você me entendeu? A pessoa, sim, entendi. Só que ela não entendeu. Aí tinha que repetir aquilo ali 500 vezes. Tem que fazer uma lembrancinha do casamento, 500. Eu quero que faça assim, que o laço seja assim, assim, assado. A pessoa falou, entendi, ela erra o laço e faz as 500 laços errados.
O que você precisa fazer depois? Desfaz os laços, faz de novo. Você tem 2 trabalhos. Um tolo motivado é perigosíssimo, porque ele é muito rápido em fazer aquilo que não deve fazer. E muitas vezes a gente não tem o controle sobre isso. Então, se você tiver dúvida, e eu também, se você não sabe se o destino está certo, para, respira, vê se você colheu os ingredientes certos, porque depois que jogou para dentro da sopa e misturou, aí ninguém mais sabe o que aconteceu. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? E aí a gente segue ainda nesse mesmo verso, que ele diz uma coisa muito interessante. O verso lá no iniciozinho diz assim: então um deles, esse cidadão não tem nome, Como assim, Mateus? Porque é assim, quando dá um negocinho errado, quem foi? Ah, um deles. Nunca tem um nome. Você já foi em algum lugar fazer alguma coisa que a pessoa fala assim, rapaz, não deu certo, sabe o que foi? Foi o sistema. O sistema é uma entidade superior que está acima de todo mundo, que quando dá alguma zica, o que você faz? Foi o sistema. Um deles. Porque é assim, quando dá um errinho, ninguém assume a bronca. Erro tem nome, sobrenome, CPF e endereço. Errou, bate no peito. Ah, desculpa, fui eu que joguei o negócio aí dentro mesmo. O senhor vai me perdoando aí. Vamos jogar fora a sopa, vamos começar de novo. Porque é sempre assim. Não sei se onde vocês estão atuando diariamente é assim, mas assim, quando dá uma coisa errada, não foi ninguém, né? Ah, não, foi fulano que falou pro Beltrano, que falou não sei das quantas, que me falou não sei do que. Aí no final das contas, a culpa é de quem? Ah, é do sistema. Então, queridos, a gente precisa começar a nominar, inclusive a nós mesmos. Quem errou? Eu. Quem atrasou? Eu. Quem não fez o que tinha que ter feito? Eu. Quem não sei? Eu. Quem jogou o negócio na sopa errado? Eu. Perdão, não vai acontecer mais. Vamos começar de novo. Amém? Amém. E no mesmo verso, a Bíblia diz assim, que então um deles saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e aí começa, e colheu, deixa eu ver aqui, e achou uma parra brava, ele achou, era isso que eu tinha que falar, ele achou. Querido, se você procurar, você vai achar, vai encontrar, fica tranquilo, está na Bíblia, bater e a porta vai se abrir, pedir e dar-se-vos-á, não é assim que diz a Bíblia? Procurou, encontra. Qual que é o problema do nosso vaso aqui? Ele não sabia o que ele estava procurando. Ele foi buscar ingrediente para a sopa, mas ele não sabia o que tinha que colocar na sopa. Cuidado para você não sair procurando aquilo que você não sabe, porque você vai encontrar. Pode ser que não o que deveria ser, mas vai. Porque quem procura, acha. Ele achou. A gente também acha. Então, se a gente for ficar procurando, vai encontrar. Pode ser que a erva colossíntida aqui, venenosa. Então, veja bem. Cuidado aonde você procura, o que você procura, se você deve procurar exatamente isso que você está procurando aí agora. Começa a fazer uma autoanálise se você, a pretexto de achar ingredientes, não está colhendo veneno. Porque quem não sabe aquilo que precisa para fazer a sopa, pega qualquer coisa. Tem alguém me entendendo aqui? Alguém já pegou qualquer coisa porque não sabia o que estava procurando exatamente? Ah, irmão Mateus, quero casar, glória a Deus, decisão ótima.
Já estabeleceu os critérios mínimos para um cônjuge? Tem que ser homem de Deus, tem que ser mulher de Deus, tem isso, tem aquilo outro, tananã, tananã, etc. O critério é o seu. Não sei. Aí você quer um cônjuge, é muito amplo. Você vai encontrar, fica tranquilo. Mas pode ser que você colha um ervinho aqui. Tem alguém me entendendo? Relacionamento é assim. Eu quero um amigo, eu preciso de um amigo. Critérios, querido. Senão você bota uma ervinha lá dentro da tua casa. Amém? Saibam quais ingredientes buscar. Senão a sopa sai errada. E aí, depois que ele achou a parra brava, a Bíblia diz assim: e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo. O texto tá aí, irmã? Faz esse obséquio, só para os nossos irmãos verem. Essa é a CF, né? Olha lá. E achou uma parra brava, e colheu dela, enchendo a sua capa de colossíntidas. Ponto e? Parou o texto aí. Ponto e vírgula para, não é isso? Os professores aí de português. Dá uma respiradona bem grandona, não é assim? Aí depois continua. Essa é a primeira parte, queridos. Ele estava colhendo. E quando você está sozinho na vida, quando você está pegando as coisas, é um problema que é seu. Cada um escolhe a vida que quer levar. Se você quer colher erva, colhe. Se você quer colher não sei o que, colhe. Se você quer viver do jeito A, vive. Se você quer viver do jeito B, vive. Está tudo bem. Cada um sabe a dor e a delícia de ser exatamente a pessoa que é. E está tudo bem. Porque você está colhendo para você está colocando na sua capa. Então o problema é seu. Até aqui, queridos, tudo tranquilo. Colhe o que você achar que deve. A vida está ruim? Quero continuar aqui colhendo? Continua, a vida é tua, está tranquilo. A vida está boa do jeito que está? Tudo bem, continua colhendo, a vida é tua, está tudo tranquilo. Só que essa é a primeira parte. Aí tem um ponto e uma vírgula e segue dizendo o seguinte: e veio e as cortou na panela do caldo. Aí aqui, queridos, aqui é que o negócio muda de figura. Porque enquanto você está colhendo para você mesmo, a vida é tua, o problema é teu, você faz do jeito que você achar que deve. O problema é quando você começa a jogar dentro da panela, porque aí você socializa. Aí aquilo que está na tua mão vai para todo mundo. Aquilo que você colhe vai para todo mundo. Mateus, não estou entendendo, vou te explicar. Solteiro, de boa, dorme a hora que quer, come a hora que quer, faz aquilo que quer, do jeito que quer. Casou? Botou o ingrediente dentro da sopa, você tem responsabilidade pela sopa agora. Casou? Tem uma mulher em casa, tem um marido em casa agora. Não pode ficar jogando qualquer coisa de qualquer jeito. Ah, Mateus, tive um filho. Pois é, você é responsável pela sopa. Você é responsável pela sopa, porque esse pessoal vai provar da tua sopa. E se você colocar veneno dentro da sopa, você vai matar todo mundo que comer. Então, queridos, não quero estudar, estou bem do jeito que eu estou, acho que está tudo bem, querido. Você é sozinho no mundo? Joga teu jogo. Tem gente junto contigo? Vai ser socializado isso que você está participando aí? Então começa a prestar atenção naquilo que você está colocando dentro da sopa, porque você vai atingir todo mundo, absolutamente todo mundo que provar daquela sopa. Tem alguém me entendendo aqui? Amém. Diz para o irmão aí, assume a responsabilidade pela sopa.
glória a Deus foi embora, né? O aleluia não veio. Mas é isso, querido, tem que ter responsabilidade. Porque a sopa, quem cozinha é a gente. E aí o verso encerra dizendo assim: porque não as conheciam. E aqui, aqui o Senhor, ele escolhe se ele quer bater no queixo, na costela. Porque olha só, a gente faz muito isso aqui. A gente consome coisas que a gente não conhece. A gente coloca dentro da panela coisas que a gente não conhece. A gente tem a imprudência de comer coisas, de ingerir coisas que a gente não tem ideia do que é. A gente segue gente que a gente não tem ideia de que espírito que vem. A gente faz amizade com gente que a gente não sabe de onde está vindo nem para onde está indo. A gente faz negócio com gente que a gente não tem ideia do que é nem para onde vai. Aí de repente a sopa está envenenada e aí você não sabe o que está acontecendo. É simples, você ingeriu um produto que você não sabe da procedência dele. Principalmente quem é crente, que a internet hoje tem um monte de coisa, né? Aí o cara tem às vezes um pregador favorito. Você não sabe de onde esse cara veio, nem para onde ele vai, você não dá nem um Google para ver de onde ele veio, se é marido de uma mulher só, se é esposa de um homem só, se isso, se aquilo, se aquilo, etc. Aí você vai escutando e o cara vai pregando para você. E você vai dando, você vai ingerindo. Coisa que você não sabe a menor procedência. E isso se aplica em várias coisas. Vai vendo aí o que você está consumindo que você não sabe de onde vem nem para onde vai. É como entregar lá como é que fala? Um iFood, aonde você mora, sem o lacre. Você vai comer? Então, a gente faz isso direto, com N coisas. É que a gente acha que isso aqui é sobre comida, e não é sobre comida. Isso aqui é sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre espiritualidade, sobre relacionamentos. E a gente está ingerindo qualquer coisa de qualquer jeito. Por exemplo, vocês estão me ouvindo aqui. Glória a Deus por isso. Só que vocês precisam saber de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou. Não ouçam tudo que eu estou dizendo de qualquer jeito. Vocês não me conhecem? Quem já foi um dia lá em casa para saber quem eu sou? 1 vaso, 2 vasos, 3 vasos. E o resto? Estão entendendo? A gente precisa ter mais prudência. Mais prudência. Ah, porque o irmão falou, beleza. Bom, vou conferir na Bíblia. Sejam como os bereanos, que eram mais honrados do que os outros. Por quê? Porque eles conferiam tudo. Aí a gente consome de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, dá um erro danado, aí você fala, mas Deus não me abençoou. Aí Deus fala, ai Senhor misericordioso, ai pelo amor de mim mesmo. Não sei o que eu falo mais para esse moço. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém que já consumiu um negócio que depois falou, vixe, veio sem rótulo. Já aconteceu? Eu também, várias vezes, várias e várias vezes. Tem gente que casa e não conhece o cônjuge. Já imaginou? Você faz uma aliança vitalícia com alguém que você não conheceu ainda? Só pode estar de sacanagem, né? Cristo olhando lá de cima, falando assim, menino de Deus, olha esse menino, rapaz, esse é violento, hein? Esse aqui, vou colocar no Ministério de Libertação, porque esse aguenta o tranco mesmo. Vocês dão risada, né? Tem um monte de gente fazendo umas barbaridades. E eu já fiz várias também, não estou isento. E aí, próximo verso, diz o seguinte, e sucedeu que comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram,
Homem de Deus, a morte na panela. Adivinha o que aconteceu? O caldo foi servido e todo mundo comeu. Só tinha profeta naquele lugar, inclusive o que estava preparando o caldo. Homem de Deus arrumando problema para outros homens de Deus que não tiveram o discernimento de saber que não podia comer aquele caldo. Ai, misericórdia. Você já viu quando a lambança é muito grande assim? Que você olha e fala assim, cara, como é que chegou nesse ponto? Você fala, eu não sei. Todo mundo alheio à situação. Comer o caldo de coisa que a pessoa nem sabia para onde estava indo, nem para onde estava vindo. Tudo homem de Deus, pastora. Tudo. Tudo com discernimento. Negligenciou, comeu o caldo. Aí teve um que falou assim, ai, homem de Deus, tem morte na panela. Clamou ao homem de Deus. E aqui, queridos, a gente aprende uma coisa. Viu que deu ruim? Viu que a bagunça está instalada? Que a lambança aconteceu? Sabe o que você faz? Clama. Ai, homem de Deus, tem morte na panela. Tem muita gente morrendo por conta do caldo, porque está com vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda não é vergonhoso. Vergonhoso é comer o caldo sabendo que ele não está bom e você continuar comendo o caldo. Veja bem, peça ajuda. Tem que pedir. Porque senão vai acontecer o quê? Se você não fala, ninguém sabe. Se Jesus não contar, ninguém sabe. Então tem dois jeitos das pessoas descobrirem a coisa. Ou Jesus conta, ou você conta. A expectativa é que você conte, para que as coisas sejam mais rápidas. Porque Cristo, ele vai até onde é a parte dele. A parte sua é sua. Viu que está dando errado? Ai, Senhor, misericórdia, arruma alguém para me ajudar. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a Bíblia segue dizendo o seguinte. Clamaram, tinha morte, e aí nós vamos para o verso 41 para a gente encerrar. E a Bíblia diz assim, porém ele disse, trazei farinha, e deitou-a na panela e disse, dai de comer ao povo. E essa aqui é a vida do homem de Deus. As pessoas fazem um monte de lambança, bobagens das mais variadas, aí dá ruim, acontece o quê? Bate na porta do homem de Deus. Fala, ô homem de Deus, tem veneno na sopa. Tem veneno na sopa. Você já foi demandado alguma vez que alguém fez uma bobagem assim? Você falou, cara, não faz isso. A erva não é boa, não põe dentro da sopa. Aí a pessoa fez o quê? Pôs. E adivinha o que deu? Ruim. Aí deu a zica. O que o cara fez? Falou, homem de Deus, e agora? Você me ajuda nisso aqui? Já aconteceu com você? Isso aqui? Acontece 10 de 10, não acontece? Então. Queridos, não se chateie se as pessoas começarem a bater na sua porta pedindo para que você ajude. Porque as pessoas só fazem isso em quem elas reconhecem que tem autoridade, que tem unção, que tem um Espírito Santo que capacita. Se alguém está batendo na sua porta pedindo ajuda, é sinal que esse alguém reconheceu em você uma pessoa que pode ajudar. Reconheceu em você um homem de Deus e uma mulher de Deus. Amém? Então a gente fica pedindo, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. Aí Deus te usa. Só que Deus te usa para resolver problema dos outros. É assim que Deus usa a gente. Então se bater na tua porta e falar, ai, homem de Deus, tem morte na panela. Você fala, peraí, estou levando aqui a farinha. Só que só coloca farinha quem tem farinha.
Não dá para fazer, traz lá do mercado. Não. Farinha é você. O óleo está dentro de você. Não adianta tentar ajudar os outros se não tiver farinha, se você não tiver estoque. Mateus, como é que eu estoco? Jejum, oração, meditação bíblica. E depois, repete isso. E depois, repete isso. Até quando, Mateus? Até quando Jesus voltar. Quando ele voltar, não vai ter mais essa necessidade, porque vai ser tudo glória a Deus e aleluia. Até lá, é assim que você consegue encher o seu estoque. Até lá, queridos, se você quiser auxiliar na vida dos outros, se você quiser ajudar os outros, você precisa ter estoque para você e para colocar na panela. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Se o pessoal do louvor quiser vir, pode vir, que a gente encerra exatamente agora, nesse ponto aqui. E aqui, queridos, para encerrar, eu quero que vocês percebam o enredo dessa história. Tinha um homem de Deus que ia alimentar todo mundo e ele pediu para que algum outro homem de Deus fosse buscar os ingredientes para fazer a sopa, para alimentar homens de Deus. Estamos juntos até aqui? Amém. Veja bem, aqui nós temos 3 classes de pessoas nessa historinha. Primeira delas, os criadores de problema. Segunda delas, os indicadores de problemas. E a terceira delas, os resolvedores de problemas. Nós temos um homem de Deus aqui que botou erva envenenada dentro da sopa. Ele criou problema. Nós temos um outro homem de Deus que falou assim, ai meu Deus, tem morte na... Ele indicou o problema. E aí nós temos um terceiro homem de Deus aqui que falou, traz a farinha que vai acabar com a morte na panela agora. Ele é um resolvedor de problemas. A igreja, a vida, o emprego, o etc, etc, ele é exatamente desse jeito. Tem os criadores de problema, tem os apontadores de problema e tem os resolvedores de problema. A pergunta que o Espírito faz à igreja é: você é qual espécie? Você é qual desses homens de Deus? A segunda pergunta que o Espírito faz à igreja é: e aí, está disposto a assumir a responsabilidade pela sua sopa? Não existe vida com Cristo sem responsabilidade. Não existe.